Nos anos de 1930, a Guatemala vivia sob um regime que misturava opressão, exploração e uma forte influência estrangeira. Enquanto o mundo passava por transformações, o país carregava o peso de um governo autoritário e de uma economia dominada por interesses externos. Mas o que realmente acontecia por trás das cortinas desse período pouco conhecido da história guatemalteca? Em 1931, Jorge Ubico Castañeda chegou à presidência da Guatemala em um momento de profunda crise econômica e instabilidade política. A Grande Depressão havia abalado a economia do país, fortemente dependente das exportações de café, e o governo anterior, liderado por Lázaro Chacón, renunciou em meio ao caos. Ubico, um militar de carreira com fama de disciplinado e autoritário, apresentou-se como a solução para restaurar a ordem. Com o apoio das elites agrárias, dos militares e dos Estados Unidos, que viam nele um aliado anticomunista e garantia de estabilidade para seus interesses, especialmente os da United Fruit Company, Ubico venceu as eleições praticamente sem oposição. Assim, em fevereiro de 1931, ele assumiu o poder, iniciando um dos governos mais repressivos e centralizadores da história da Guatemala. Nas cidades, a população enfrentava falta de infraestrutura básica, enquanto no campo, os camponeses indígenas viviam em condições análogas à escravidão. Muitos eram obrigados a deixar suas famílias para trabalhar nas plantações de café, onde jornadas exaustivas e maus tratos eram comuns. Estima-se que, durante o governo de Ubico, mais de 200 mil indígenas foram submetidos ao trabalho forçado, em plantações que representavam 90% das exportações do país. Apesar da brutalidade do regime, os povos maias encontraram formas de resistir e preservar sua cultura. Rituais religiosos eram realizados em segredo, e líderes comunitários organizavam pequenos atos de resistência, como a recusa em abandonar suas línguas nativas ou vestimentas tradicionais. Em 1944, após anos de repressão, a população guatemalteca finalmente se levantou. Professores, estudantes e trabalhadores se uniram em protestos massivos, exigindo democracia e justiça social. A pressão foi tanta que Ubico renunciou, marcando o fim de uma era sombria e o início de uma Guatemala sem censura, onde a esperança de reformas e liberdade começava a florescer. A década de 1930 na Guatemala foi marcada por um contraste entre a opressão do regime de Jorge Ubico e a resistência silenciosa de seu povo. Enquanto o governo buscava impor uma modernização autoritária, alinhada aos interesses das elites e de potências estrangeiras, as comunidades indígenas mantiveram vivas suas tradições e sua identidade cultural. Esse período histórico revela não apenas as profundas desigualdades e a exploração do sistema, mas também a capacidade de um povo de preservar sua dignidade, mesmo sob as condições mais adversas. A queda de Ubico, em 1944, abriu caminho para mudanças, mas as marcas de seu governo ainda ecoam na história guatemalteca.